Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o nosso projeto 626, nosso encontro matinal, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. E que prazer imenso ter você aqui conosco para sempre debatermos assuntos tão interessantes do dia a dia, não é? Aqueles assuntos, aqueles temas nos quais nos vemos envolvidos, aqueles temas que nos incomodam, que nos acometem, que nos afetam, enfim, para debatermos essas questões rotineiras, né? As questões com as quais sempre vamos nos deparando no dia a dia, tá bom? Então é um prazer imenso ter você aqui neste momento tão importante de troca de energias deste bate-papo matinal, tá ok? Neto, bom dia. Bom dia, Tati, também. Bem-vindo, bem-vinda. Bem, nós vamos então hoje falar a respeito de chantagem emocional. Você sabe o que é chantagem emocional? Nós falamos esses dias sobre dependência emocional. Aquele que depende do outro, aquele que vive numa dependência absurdamente maléfica para si, né? Então, e o que é então a chantagem? O outro lado, o chantagista, aquele que chantageia o outro emocionalmente, prendendo este outro num universo de sofrimento, de culpa e assim por diante. Então é bem diferente a dependência emocional, não é? Este que é dependente emocional daquele que é chantagista, que faz chantagem emocional. É o debate do tema de hoje, tá bom? Então, se você quiser mandar aquele aviãozinho para as pessoas, não é, participarem conosco, é muito fácil, é só você aqui no canto inferior direito tem ali um aviãozinho, uma setinha, não é? Você encaminha e convida as pessoas para participarem conosco, tá bom? Aline, bom dia também. Bem, então para introduzir o tema de hoje é bem diferente o dependente emocional do chantagista emocional, não é? São dois lados da moeda, uma coisa muito diferente, em posições absolutamente opostas, aquele que é dependente e aquele que chantageia, não é? Nem sempre o dependente emocional está se relacionando com um chantagista emocional. E nem sempre um chantagista emocional precisa necessariamente de um dependente. Se bem que um chantagista ele não vai conseguir seu intento se do outro lado não estiver uma pessoa com a dependência emocional, não é? Então o dependente emocional nem sempre está se relacionando com um chantagista. Já o chantagista, ele precisa, é bom para ele que esta outra seja dependente emocional para que o seu intento seja conseguido, para que ele consiga exercer este domínio brutal com a chantagem sobre o outro, não é? Vamos aqui trazendo uma introdução do tema e vamos comentando para que você compreenda isso, né? Então, a chantagem emocional é uma forma de manipulação psicológica onde o tom ameaça se faz bastante presente. Então, o tom de ameaça está presente. O chantagista, ele vai valer-se sempre do tom da ameaça, né? O jeito que ele fala soa sempre como uma ameaça. Não apenas soa, como se revela sempre uma ameaça para este outro. Se ele está fazendo uma chantagem emocional, de certa forma ele está ameaçando. E vamos entender então quais são esses tipos de ameaças que coloca este outro numa situação de subserviência, numa situação de quase que de dependência, numa situação de impotência diante do chantagista emocional. Então, este chantagista, ele vai se valer da conexão que possui com a sua vítima para obter o que deseja. Então, esse chantagista conhece este outro, conhece a pessoa, ele sabe de suas relações e ele vai insinuar consequências negativas caso seja contrariado. Bem, então ele vai sempre chantagear, não é? Chantagem emocional. Ele conhece bem este outro, conhece a sua vulnerabilidade, portanto, ele vai sempre tentar valer-se desta vulnerabilidade do outro para fazer a sua chantagem emocional. E sempre com algo negativo em tom de ameaça. Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Ou, está acontecendo uma coisa comigo por causa disso. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos para você entender. Gustavo também, muito bom dia. Então, sejamos bastante claros.
Vamos ser claros, o chantagista emocional é a pessoa que utiliza o sentimento e a fraqueza do outro. O chantagista conhece o sentimento, conhece a fraqueza do outro para obter vantagem ou conseguir aquilo que ele deseja. Sentimento, fraqueza. Um sentimento de impotência, sentimento de incapacidade, a sua fraqueza, a sua impotência de reação para conseguir exatamente aquilo que ele deseja. Por isso ele costuma conhecer muito bem a sua vítima, como ela responde quando ela é pressionada. Bem, então, até aqui estamos entendendo que o dependente emocional nem sempre está convivendo com uma pessoa que faz chantagem, com um chantagista emocional. Já o chantagista emocional, para conseguir o seu intento, é bom que este outro, a vítima, a sua vítima, seja uma dependente emocional, para que ele consiga, enfim, tudo aquilo que ele quer. Manter-se naquele lugar de chantagem, manter-se naquele lugar de maior, de superior, dominando completamente a situação, controlando este outro que com ele convive, não é? Chantagistas, então, costumam usar uma tática que consiste em fomentar na vítima o medo, sentimento da obrigação e culpa para conseguir o que eles querem. Então, eles vão amedrontar e provocar um sentimento de culpa. E medo de rompimentos, medo de separação, medo de revelação de algum segredo e assim por diante, não é? Tudo isso para que você tenha o medo de irritá-lo, de contrariá-lo, de desapontá-lo, e assim você vai se sentir obrigado a atender às exigências deles. É muito, então, importante entendermos que este chantagista emocional conhece muito bem a sua vítima. Ele conhece muito bem essa pessoa, conhece os pontos fracos, conhece a vulnerabilidade, conhece o seu sentimento, conhece a sua forma de reagir aos impulsos dele que controla, dele que chantageia, dele que manipula, dele que tem o controle absoluto desta relação, né? Então, este controlador, ele é muito inteligente, né? A Jardenor também, bom dia. Maria Henrique também, muito bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Bem, então vamos entender também que há uma diferença, só para introduzirmos, prosseguirmos aqui na chantagem emocional, vamos entender que a extorsão, como nós conhecemos, ela é bem diferente da chantagem emocional, tá bom? Então a extorsão, embora seja um tipo de chantagem, não é? Para nos aprofundarmos no tema, a extorsão, ela sempre vai estar, embora seja uma chantagem, mas ela vai estar aliada a um sequestro, a uma tortura, a uma privação, a um cárcere, a manipulação, a ameaça de revelação de um segredo. Então, eu estou extorquindo a vítima. A extorsão, embora seja uma chantagem, não se trata apenas de uma chantagem emocional, mas de uma ameaça brutal contra o outro, né? Eu estou aqui com você sequestrado, se você não fizer tal coisa, eu vou te matar. Se você não revelar tal coisa, eu vou te cercear. Enfim, vou matar alguém da sua família. Isso é extorsão. A chantagem emocional, não. É diretamente ali naquela relação e pode acontecer na vida marital, não é? Esposo, esposa, enfim, não importa, numa relação também de amizade, numa relação laboral. Então, a chantagem emocional é diferente da extorsão. Só para entendermos aqui, deixarmos muito claro isso, não é? Que a extorsão é um crime realmente previsto no Código Penal. A chantagem emocional são temas que tratamos na psicologia, na psicanálise e assim por diante, para compreendermos melhor essas diferenças. Então, vamos entender mais ou menos algumas situações que podemos entender podemos compreender que trata-se de chantagem emocional, não é? Vamos lá. Então, algumas frases comuns quando identificamos a chantagem emocional. Vamos lá. Então, o dependente emocional é aquele que precisa do outro para ser validado, precisa do outro para ser autorizado, precisa do outro para tomar decisões. Esse é o dependente emocional. O chantagista emocional, ele usa uma estratégia diferente. E é até interessante agora em algumas frases que eu vou trazer aqui, para você entender a diferença disso, que é brutal. Se você ou está do lado de alguém
que seja dependente ou está do lado de alguém que seja chantagista emocional. Bom dia, bom dia. Machado de... né? Eu só emendo tudo no nome assim, vamos ver. Machado de Morgado. Alessandra Machado, bom dia, minha querida, um beijão para você. Bom, veja, vamos ver agora, analisar algumas frases para você entender se é ou se convive com alguém que é chantagista emocional. Por exemplo, você está me afastando das pessoas que eu amo. Olha só que frase pesada, que frase complicada, que frase que coloca o outro numa situação constrangedora, numa situação sufocante. Por exemplo, você está me afastando das pessoas que eu amo. Numa relação, por exemplo, onde esse chantagista, ele quer alguma coisa, ele quer ter a liberdade não é? Ele quer que as coisas sejam do jeito que ele bem planeja, do jeito que ele almeja, ele quer anular o seu parceiro, a sua parceira, então ele vai dizer, você está me afastando das pessoas que eu amo. Veja que este outro vai começar a sentir-se culpado, vai se sentir obrigado a anular-se a favor deste outro. Você está me afastando das pessoas que eu amo. Outra frase comum é do chantagista, você gosta mais do outro do que de mim. Você gosta mais do gato do que de mim, você gosta mais do Zé do que de mim, você gosta mais da sua prima do que de mim, você gosta mais dos seus colegas de bar do que de mim, você gosta mais do seu trabalho do que de mim, você gosta mais, é uma chantagem emocional, não é? A pessoa quando quer exclusividade de sentimento, exclusividade de tempo, exclusividade deste outro, acaba dizendo, você gosta mais do outro, mais daquilo do que de mim. Perceba que a ideia sempre é constranger, sempre é anular, é uma chantagem sentimental. Né? Isso é perigoso, isso é muito cruel, valer-se de chantagem emocional com o outro, porque eu conheço sua vulnerabilidade, conheço seu sentimento, conheço a sua reação diante de algumas situações. Outra frase muito comum, você nunca pensa em mim, faz tudo pensando em você. Olha como isso é pesado, olha como isso é grave, como isso é complexo. Você nunca faz as coisas pensando em mim, você só pensa em você. Você é narcisista, você é egoísta, você é arrogante, você é individualista, você só pensa em você, você nunca pensa em mim. Perceba que são frases, são construções carregadas de chantagem. Dolce Mente, também psicanalista, muito bom dia, bem-vindo. Então, perceba que este chantagista emocional, ele vai envolvendo de tal maneira, ele vai criando situações, criando circunstâncias que vai aprisionando este outro, não é, nesta relação. Outra frase comum vou morrer de desgosto de você. Você vai me matar de desgosto, você vai me matar de vergonha, eu tenho vergonha disso que você faz, você não se envergonha disso. Você acha que a sociedade está aprovando o que você está fazendo? Você acha, você até parece que você vai ser aplaudido por isso. Perceba que são frases carregadas de maldade, carregadas de, não é nem insinuações, mas de situações assim maléficas, previamente planejadas, arquitetadas para constranger este outro, para aprisionar este outro nesta relação através de sua chantagem emocional. Vou entrar em depressão se você for morar noutra cidade. Isso é muito comum, não é? Então, num rompimento, às vezes, é onde um está pretendendo mudar. Eu vou morrer de depressão se você for morar numa outra cidade. Você vai provocar em mim uma depressão, eu vou ter um infarto se você fizer tal coisa. Se você partir, se você deixar de fazer tal coisa, eu vou ficar deprimido, eu vou ter um treco, eu vou parar de comer, eu vou fazer greve de fome e assim por diante. Todas essas afirmativas, todas essas construções são muito comuns aqui na clínica quando nos deparamos então com o chantagista emocional. Conforme estou trazendo aqui, é diferente do dependente emocional. São situações opostas, não é? Um está aqui ajoelhado, dependente emocional diante deste outro,
E o chantagista emocional, então, é aquele que fica nesta posição, em pé em riste, para tentar fazer com que este outro se curve diante de si. Né? Então, o dependente emocional já está curvado, este chantagista quer que o outro se curve. Outra frase comum larguei tudo por sua causa. Esta é a pesada. Esta construção é muito pesada. Eu larguei tudo por você. Eu abandonei meus amigos por você. Eu abandonei até mesmo minha família para ficar com você. Eu troquei de emprego para ficar com você. Eu fiz tal coisa para estar com você. Você percebe que isso é muito, muito grave. Catão, bom dia, meu querido. Então, este chantagista emocional, ele age com requinte de crueldade. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem consciência do que está fazendo, como este outro, não é? Então, só para continuarmos, vamos recapitular as frases mais comuns utilizadas pelo chantagista emocional. Você está me afastando das pessoas que eu amo. Olha, provocando a culpa no outro. O outro é culpado. Você gosta mais do outro do que de mim. Olha como está carregado de maldade. Você nunca pensa em mim, pensa mais no outro, até o gato, coloca no meio o gato, você pensa, gosta mais do gato, gosta mais do cachorro, gosta mais de vaso de flor e assim por diante. Eu vou morrer de desgosto de você, você me envergonha, você me coloca numa situação vexatória e assim por diante, né? Você só me traz desgosto. Outra coisa, eu vou entrar em depressão se você for embora, se você se mudar. Isso é complicado, não é? Se você fizer isso, eu vou entrar em depressão, vou ter um infarto, vou morrer de vergonha, vou me matar e assim por diante, né? Vou sair por aí, vou largar tudo e assim por diante. Ou eu larguei tudo por sua causa, eu fiz tudo. Olha como a responsabilidade faz com que o outro se sinta culpado. Então, este é o chantagista emocional. Diferente, eu repito, do dependente emocional, né? Para entendermos. Então, há alguns tipos de chantagem emocional, não é? Quem tem esse tipo de comportamento pode agir de duas maneiras. Ele se fazer de vítima para tentar sensibilizar este outro ou tentar mostrar o seu poder para obter respeito e conseguir tudo aquilo que ele deseja, não é? Vaso de flor foi o melhor, e é verdade. Pois é, Alessandra. Vamos ver aqui, ó. Vou esticar o braço aqui. Aí, tá vendo? Você gosta mais desse vaso de flor do que de mim. É só para ilustrar. Nós damos alguns exemplos, Alessandro, que é para mostrar claramente que isso existe dentro de casa. Isso existe. A história do gato e do cachorro, por exemplo, é muito comum. É muito comum. Ah, minha mulher dá muito mais valor para o gato do que para mim. O meu marido dá muito mais valor para o fardinho de cerveja do que tal. Esse tipo de coisa é muito comum. É muito comum, não é? Bom, então, alguns tipos de chantagem emocional, né? Para saber se a pessoa sofre algum tipo de chantagem emocional, eu vou trazer para você aqui 3 tipos de comportamentos diferentes. Vamos lá. Relações afetivas compensatórias. O que é isso, não é? Na relação afetiva compensatória. A ideia de dívida é muito percebida aqui. Na compensatória, a ideia de dívida. Então, as relações podem ser sentidas como desproporcionais, pesando apenas de um lado da balança, não é? Pela chantagem compensatória, há uma espécie de premiação em que se faz o uso de tipos de recompensas para chegar a um desejo de interesse. É mais ou menos assim, se você fizer isso, vai ter isso, se não fizer isso, vai perder aquilo. É mais ou menos uma espécie de compensação, onde o outro procura ser compensado, onde eu, enquanto chantagista, procuro premiar este outro para que ele faça alguma coisa do meu interesse, ou punir com perda, ele vai perder alguma coisa
se ele não fizer aquilo que eu quero, não é? Como é que vamos nos relacionar? Como é que vamos nos deitar? Como é que vamos nos amar? Se você continuar fazendo isso, ou então se você fizer isso assim, assim, nós poderemos repensar e tal. É aquele perda, fazendo com que o outro tenha a sensação de que perde alguma coisa. Então é uma chantagem que podemos dizer compensatória, não é? Outra é a punição. Então temos a compensatória e temos aquela chantagem de punição, que é a seguinte: as punições vão ocorrer com os comportamentos ameaçadores do tipo: se você não fizer o que eu quero, não falo mais com você. Então é a punição. Se você não fizer tal coisa, eu não vou com você no aniversário. Se você não me dar atenção, eu vou desmanchar o seu vaso de flor, por exemplo, né, Alessandra? Se você não fizer tal coisa, eu vou, entende? Pune o outro sente-se punido por causa disso. Então temos a compensatória, que a pessoa perde alguma coisa, temos a punitiva ou a punição, que a pessoa é punida de alguma forma ou cerceada de alguma forma, e temos a vitimização, o tipo de chantagem de vitimização, que na chantagem emocional é comum que haja a indução da culpa do outro em tom de ameaça, conforme já falamos anteriormente, né? Então o registro utilizado aqui é muitas vezes apelativo e muito teatral, não é? Que rapidamente se desvanece assim que as necessidades são satisfeitas. Também é comum que haja distorções dos fatos, ou seja, quando o manipulador reage de forma a confundir a vítima. Ai, meu Deus do céu, vou me matar. Ai, meu Deus do céu. Então, essa vitimização. Você destruiu meu vaso de flor. Ai, porque você estava lá naquele evento e todo mundo estava vendo o seu decote. O que vão pensar de mim? Ah, meu Deus do céu, porque você ficou se exibindo lá no balcão do bar, ficou meio bêbado. Que vergonha que eu tenho de você. Sabe essa coisa meio teatral? Tudo isso é chantagem emocional. Percebam como é muito complexo, é muito vasto este campo para entendermos, este campo para analisarmos e discernirmos muito bem se a vítima do chantagista é ou não dependente emocional. Se for dependente emocional, raramente vai identificar que está sendo vítima de um chantagista emocional. Então, da mesma forma que para ser um compulsivo é necessário que seja um obsessivo, e um obsessivo não é necessariamente compulsivo, então o dependente emocional nem sempre está necessariamente se elaborando dependendo de um chantagista emocional, mas um chantagista emocional é bom que este outro, para ele, seja um dependente emocional, que ele tenha um controle absoluto da situação, já que outro é dependente emocional, eu posso fazer a chantagem que eu quiser. Entende? Mas nem sempre este outro, a vítima, é dependente emocional. Às vezes, circunstancialmente, dependendo daquela situação, dependendo do momento, dependendo do contexto, dependendo da necessidade, essa vítima da chantagem emocional vai até convivendo, vai até, de certa forma, tolerando, vai levando aquela situação. Só que chega um momento em que não dá mais para enfrentar, não dá mais para conviver, não dá mais para aceitar, porque a pressão do chantagista emocional é muito grande, é muito forte, e de certa forma eu acabo por me anular, eu acabo por perder a minha autoestima, por perder os próprios valores, minhas crenças, minhas convicções, para alavercar-me, para prostrar-me diante deste outro, não é? Thaís Costa, bom dia para você também, minha querida, bem-vinda. Bem, então, como agir diante de um chantagista emocional? É importante que entendamos, então, que eu preciso ter uma postura, eu preciso assumir uma posição, eu preciso ter o controle sobre a minha vida, eu preciso sair desta relação com este outro que é chantagista emocional. E de que forma? Como é que eu vou conseguir isso? Eu trouxe aqui algumas estratégias, eu trouxe aqui alguns comportamentos, algumas formas de lentamente ir driblando esta situação até que eu consiga escapar, me livrar deste dependente deste chantagista emocional, desde que eu não seja dependente emocional. Desde que eu não seja um dependente. Se eu for dependente emocional, é até mais seguro, é mais conforto transferir ao outro o controle da situação, porque eu sou dependente mesmo.
Então talvez é até mais vantajoso eu transferir o controle da situação para este que é chantagista, não é? Então conheça-se dentro da relação. Quando ele vai chegando dizendo, você me envergonha, eu larguei tudo por causa de você, você gosta mais do outro, ou retomando o exemplo, né, gosta mais do vaso de flor do que de mim, gosta mais do cachorro do que... Reconheça na situação, reconheça-se nessa situação e vamos observar se isso é verdade. Se você de fato está agindo desta forma, se você de fato está se comportando desta forma, se ele não está teatralizando, se não está exagerando, se realmente isso está acontecendo. E reconheça-se, se de fato você está fazendo isso, pode ser que seja você então tentando chantagear de alguma forma. Então, eu me conhecendo nesta relação, eu me entendendo nesta relação, há uma probabilidade muito maior de eu livrar-me deste comportamento de chantagem vinda deste outro. Outra coisa importante é impor limites. Eu preciso aprender a impor limites nessa relação. Quando ele vem com com essa construção dessas frases que eu trouxe aqui, fala, olha, isso me incomoda, isso me agride, isso não é legal, você está me ofendendo, por que você está fazendo isso? É tentar conversar, não é? Carolina Maria também, muito bom dia para você. Bom, outra coisa é entender se é chantagem ou se é realidade. Eu preciso entender se aquilo que ele está dizendo é chantagem ou é realidade. Larguei tudo por sua causa. Será mesmo que largou tudo por sua causa? Ou será que largou tudo porque é conveniente estar comigo? Largou tudo porque aquilo que fazia é muito pequeno diante de mim e comigo, esta pessoa, ele ou ela, realmente consegue se dar melhor na vida, consegue ter um padrão melhor, consegue ter um estilo de vida, uma segurança maior. Então temos que entender se aquilo que o chantagista está trazendo é realidade ou não é realidade, se é mentira ou se é verdade. Eu preciso então compreender isso, entender, não é, se a chantagem é só uma chantagem ou se de fato é realidade. E eu preciso dessas reflexões. É claro que se eu estiver no processo de terapia, no processo de análise pessoal, é evidente que eu, com a ajuda do meu analista, do meu psicólogo, é claro que eu compreenderei melhor. Eu terei como compreender, como entender se eu vivo numa situação de dependência emocional ou sob comando de um chantagista emocional, que são situações opostas, são situações distintas e muitas pessoas confundem, não é? O dependente com o chantagista. Só para repetir, o chantagista é bom que ao lado dele, para que ele seja soberano, esteja um dependente emocional. Mas nem sempre este dependente emocional está convivendo com um chantagista emocional. Nem sempre. É ele que depende, é ele que pressiona, é ele que sufoca o outro pela aprovação, validação, a busca, o apoio, ajudar as decisões e assim por diante. Nem sempre. Então, é bom entender que se eu sou dependente emocional, eu não estou necessariamente ao lado de um chantagista emocional. Não estou necessariamente, tá bom? Mas pode ser que isso venha a acontecer. Quando acontece de o chantagista emocional estar do lado de um dependente emocional, ali é quase que, eu vou colocar entre aspas isso, é quase que perfeito, porque um depende do outro e o outro controla. Então, aparentemente, aquilo até certo ponto, certo momento, pode dar certo. E depois, é claro que muitos conteúdos reprimidos, recalcados, virão à tona, psicossintomas, psicossomáticos, neurose de conversão virão mais tarde, né? Quando esse retorno recalcado acontecer lá adiante. Então, estude a estratégia do chantagista. Observe que sempre ele vai agir de uma maneira muito similar, muito parecida. Se você é vítima de um chantagista emocional, estude a estratégia dele. Perceba o momento em que ele vai falar, o momento em que ele vai agir. Você quase que consegue antever, prever o tipo de reação que ele vai ter. Todas as vezes que eu coloco uma blusa um pouco mais degotada, eu coloco uma saia ou um shortinho, todas as vezes que eu decido limpar a casa, ou então comprar um vaso de flor diferente ou fazer carinho no gato, ele tem esse tipo de reação. Então conheça a estratégia dele. Conhecendo a estratégia, você pode mudar o seu comportamento, você pode mudar a sua atitude, anulando completamente essa estratégia dele, não é? Sônia também, muito bom dia, Sônia, bem-vinda, tá bom? Bem, outra coisa
nunca dê respostas imediatas a um chantagista emocional. Ele sempre vai te pressionar, ele sempre vai te cobrar aquelas famosas frases clássicas que eu trouxe aqui. Não, não dê resposta imediata. Nunca dê resposta imediata. Porque essa sua resposta imediata, geralmente ela será negativa. Geralmente ela será contraditória. Vai ferir o interesse do outro em tom de ameaça. Por exemplo, eu larguei a minha vida por causa de você. Você gosta mais dos outros do que de mim. Você dá mais valor para outras coisas do que para mim. Se você responder imediatamente, não haverá como permanecer no mérito da questão. Você tentar provar que aquilo não é verdade, que eu não gosto mais do gato, não gosto mais da flor, não gosto mais tal, que é mentira, que eu gosto mais das minhas amigas do que de você, ou dos meus amigos de bar do que de você. Não há como naquele momento você querer provar o contrário. Então não dê resposta imediata, não é? Reflita se aquilo é verdade. Procure se autoconhecer na relação, entender o seu papel na relação, se você está sendo omisso, se você está sendo relapsa, se você não está correspondendo, não está atendendo com a expectativa, não está fazendo a sua parte deste acordo de viver a dois, não é? Então não procure não responder imediatamente ao chantagista emocional, porque as coisas tendem a agravar, tendem a complicar ainda mais, porque nunca nos atenemos ao mérito daquela, você gosta mais do gato do que de mim. Quer dizer, é uma coisa meio que óbvia que trata-se de uma chantagem, não é? Como explicar? Porque você vai estar com o gato na mão, realmente brincando com o gato, ou você vai estar decorando aquele vaso, retomando o vaso hoje, que foi engraçado aqui na live, né? A história do vaso. Se bem que é verdade, né? Se bem que é verdade. Tem muitas pessoas aí com suas suculentas, ficam o dia todo, enfim, brincando, suas plantas, enfim, seus vasos, ali com a atenção voltada, não que desdenhe outro por causa das flores, mas que tem realmente esta preocupação, este gosto, esse prazer com as plantas, por exemplo, mas isso não quer dizer que não goste do parceiro ou da parceira. E esse parceiro ou parceira vai usar isso como argumento para fazer uma chantagem emocional, tá bom? É nesse aspecto que é importante trazer para você entender, antever, prever a estratégia, estudar a estratégia desse chantagista, não dando resposta imediata para ele, porque essa resposta imediata é que vai retroalimentá-lo para fomentar a sua ira na tentativa de controlar este outro, não é? Outra coisa, tente negociar as solicitações. Isso é muito importante. Você gosta mais do gato que de mim? Olha, meu querido, vem cá, pega o gato também, não é? Brinca com o gato. Você gosta mais das flores e tal? Ué, eu te ajudo, quer montar suas flores também. Você está com decote, eu tenho vergonha. Que roupa você quer que eu coloque? Né? Então me ajude a escolher uma roupa. Faça uma devolutiva, devolva para ele, tente negociar, não é? Para que ele fique sem respostas, para que você o desmunicie, para que ele fique sem esse argumento que ele encontrou naquele momento para chantageá-lo. Né? Por exemplo, esta blusa está muito decotada, não tenho vergonha de sair com você, tal. Vem aqui, qual blusinha você quer que coloque? Sem problema, amor. Qual blusinha você quer que coloque? Entende? Você o desmunicia completamente. Então, nesta negociação com o chantagista. Outra coisa importante não responda com outra chantagem. O chantagista gosta de chantageá-lo. Então, não responda com outra chantagem. Se você for embora, eu vou me matar. Se você se matar, eu me mato também. Eu vou voltar para casa da minha mãe. Isso mesmo, vá lá para casa da sua mãe, que eu também vou à casa da minha, sabe? Não responda ao chantagista com outra chantagem, que isso vai aumentar a ira dele, vai aumentar a raiva dele, e a voracidade dessa chantagem vai aumentar cada vez mais. Portanto, não responda com outra chantagem, não é? E não demonstre medo ou impotência. Se você se alavercar, se você mostrar medo ou impotência, uma fraqueza muito grande, esse chantagista emocional, ele tende a crescer cada vez mais, ele tende a dominar a sua vida cada vez mais. Portanto, meu querido e minha querida, nessa live de hoje nós trouxemos a diferença básica, então, entre o dependente emocional e o chantagista emocional. São situações opostas. Nem sempre este dependente está ali
diante de um chantagista. Agora, o chantagista, para que ele triunfe verdadeiramente, é bom que o outro seja um dependente emocional, não é? Se este não for um dependente emocional, ele conseguirá, com essas dicas que trouxemos hoje, sair deste lugar, tá bom? Então, que o seu dia seja maravilhoso, que você consiga ter um dia muito produtivo, um dia iluminado, de paz, de alegria, de prosperidade, tá bom? E analise, será que eu estou sendo vítima de um chantagista emocional? Será que eu, às vezes, ajo com uma certa chantagem emocional? É bom refletir sobre isso e, se nos identificarmos numa ou outra situação, levarmos isso para a nossa análise pessoal, tá bom? Ótimo dia para você e grande beijo!